Olha, o Tesouro IPCA+, segue pagando uma taxa extremamente elevada, bem acima aí dos 7% mais inflação, o que é algo que aconteceu em poucos momentos na história. Agora, será que essa aqui se configura como a melhor oportunidade da década para você investir bem em renda fixa? Será que pode chegar a 200% de rendimento, como muita gente tem falado, num prazo relativamente curto? Enfim, nesse vídeo a gente vai te falar sobre isso para que a gente consiga te ajudar a tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Então, nos próximos minutos, vamos tratar de temas como por que o IPCA+ é um ativo muito bom para se ter em carteira. Agora, o que nem todo mundo fala, ou pouca gente fala sobre esse título, que é o lado negativo, é o risco que tem de investir ali. Principalmente, como saber se nesse momento vale a pena investir no IPCA+. Presta muita atenção, porque é isso que o meu sócio, Felipe Almeida, vai te revelar agora. E você já comenta aqui se está investindo no IPCA+, deixa o dedo do like e bora pro vídeo. Vamos lá, e eu sei que praticamente todo mundo já começou a entender que existem vantagens por trás do Tesouro IPCA. E o fato é que existem fatos também para comprovar esse tipo de pontos positivos. Um dos primeiros deles é que quase nada rendeu mais do que o Tesouro IPCA nos últimos 10 anos. Como mostra esse estudo de rentabilidade aqui, onde o Tesouro IPCA, tanto curto quanto longo, tiveram um retorno acima da inflação, que ao ano superaram quase todas as classes de ativos disponíveis para investir, a não ser a Bolsa Americana. E esse é um dos principais motivos por trás desse hype aqui. Ponto número 2 é que são muito raros mesmo os momentos em que a gente tem uma taxa chegando a IPCA mais 7. Nos últimos 15 anos, se a gente olhar direitinho, foram 3 vezes bem pontuais que a gente teve uma oportunidade dessa. Em termos de proporção, foi menos de 5% do tempo dos últimos 15 anos. Além disso, a gente está falando do investimento com o menor risco do país. Afinal de contas, você está emprestando dinheiro para o governo federal e, no limite, ele pode até imprimir papel moeda para pagar uma dívida interna como essa, caso ele tivesse muito mal das pernas. E é por isso que o Tesouro Direto ele é chamado de risco soberano aqui no Brasil. Ou seja, na teoria, nada é mais seguro do que ele. Beleza, mas eu sei que a maioria de vocês já está ciente disso aqui. Só que a cereja do bolo desses títulos aqui veio com a famosa possibilidade de marcação a mercado, que pode fazer seu dinheiro triplicar em pouco tempo, em 5 anos ou até menos, que é o que mostra essa tabela aqui com cenários diferentes. Então, será que isso aqui coroa realmente o Tesouro como a oportunidade da década? E pra gente tirar alguma conclusão aqui, a gente precisa sempre analisar os dois lados da história. Afinal de contas, a depender do lado que você escolha, sempre vai ter uma narrativa muito boa ou muito ruim para você defender a sua tese. E baseado nisso, a depender da narrativa que você acredita, fica cada vez mais fácil de você tomar uma atitude com base nisso. Bom, o que eu tô te dizendo aqui não sou eu que inventei. Existe um viés emocional específico, muito falado no mercado financeiro, que explica esse efeito na nossa mente, chamado de The Framing Effect. Traduzindo para o português, é o viés do enquadramento. A depender de como você apresenta uma informação para o investidor, isso vai enviesar ele a tomar uma decisão positiva ou negativa frente àquele ativo. Qual é a única forma possível de você superar esse viés? Com conhecimento, analisando sempre os dois lados da história de forma 100% racional. Beleza, a gente viu a parte primeira que fala bem do Tesouro IPCA. Agora, alguns pontos que a gente precisa pensar, entender se a gente está disposto a esse risco aqui. O primeiro deles é o famoso risco de reinvestimento na renda fixa. Afinal de contas, a gente está com uma taxa do Tesouro IPCA mais alta agora, de mais de 7%, só que em alguns momentos da história, a gente viu essa taxa ir para 4, ir para 3, 3,5, como essa imagem também mostra para você. Ou seja, daqui a gente já entende que lá na frente, quando esses títulos de renda fixa começarem a vencer na tua carteira, a chance será de que você não vai conseguir uma taxa tão alta quanto agora. Muito mais chance você tem de conseguir uma taxa mais baixa, mais próxima da média, na verdade. Ou seja, não adianta pensar que toda a tua carteira de renda fixa vai ter sempre uma rentabilidade de IPCA mais 7. Esse risco do reinvestimento ele é real e acontece na renda fixa. Além disso, a gente tem também o risco de mercado no Tesouro IPCA, uma vez que ele varia bastante o seu preço ao longo do tempo. Basta ver o histórico de preços desses títulos, onde em vários momentos a gente vê quedas do Tesouro IPCA+, de cerca de 45%, de 25% na pandemia. Ou seja, se você tinha 100 mil reais investidos ali em 2013, um ano e meio depois, esses 100 mil reais aparecia lá na tua corretora como 55 mil. Ora, o que é que o investidor vai fazer nesse momento? É natural que ele fique com os nervos à flor da pele. Será que é hora de vender? Será que é hora de não, de esperar? Olha o exemplo do Tesouro Renda Mais 2065, que em 6 meses chegou a cair mais de 50%. Então isso aqui não é necessariamente um grande ponto negativo, mas é um risco que a gente precisa levar em consideração. Terceiro ponto, investir no IPCA sozinho não é bom para a tua carteira. Ele fica muito bom quando você combina com outras classes de renda fixa. Porque lembra que quando a gente fala de renda fixa, existem 3 tipos de indexadores, de taxas diferentes que você pode receber. A primeira é a inflação, que a gente está falando aqui.
A segunda é a pré-fixada, aquela que você sabe exatamente quanto o teu título vai render lá no final. E a terceira é a pós-fixada, que normalmente ela varia de acordo com o CDI do Brasil. Um exemplo disso é que existem vários títulos de CDB nesse momento, por exemplo, pagando mais de 17% ao ano. Ora, Felipe, isso aqui é bom, isso aqui é ruim? E na verdade pode ser muito bom quando você combina com outros ativos. Imagina lá que agora você montou uma carteira bem diversificada em vários indexadores de renda fixa. Vamos imaginar um cenário onde a Selic e a inflação no Brasil começaram a cair porque o nosso cenário macroeconômico melhorou. Ora, os teus títulos de IPCA+, eles vão passar a pagar menos rentabilidade, concorda? Afinal de contas, o IPCA vai ter caído. Assim também vai ser verdade com todos os títulos do Tesouro Selic ou pós-fixados, já que a Selic vai ter caído também. Agora, se você tiver uma proporção em pré-fixado na tua carteira, essa sim vai te deixar com a rentabilidade mais alta por um bom tempo, mesmo que as taxas macroeconômicas caiam. E o legal é que o oposto disso também é verdade. Se a inflação começar a subir ao invés de cair no Brasil, assim como os juros também, ora, o teu título pré-fixado, muito provavelmente ele vai ficar defasado, já que a Selic pode subir para 17%, 20%, vamos imaginar um cenário. Em compensação, na outra parcela da tua carteira, o teu título pós-fixado vai passar a pagar mais e o teu título atrelado à inflação vai passar a pagar mais também. Ou seja, a boa e velha diversificação entre indexadores de renda fixa torna a tua carteira imbatível para qualquer cenário da economia do Brasil ou do mundo. Beleza? Isso aqui também não é um gigante ponto negativo, mas é um cuidado que é preciso ter para você não achar que somente o Tesouro IPCA+ é a oportunidade da década e colocar só ele na carteira. Quarto ponto, no momento em que o Tesouro IPCA está pagando uma taxa muito alta, isso quer dizer que vários outros títulos do mercado também estão. Basta a gente olhar para a janela dos CDBs. Os próprios atrelados à inflação, tem vários deles pagando IPCA mais 9 até. Quando a gente vai para os créditos privados, a gente vê taxas chegando a quase IPCA mais 12, isso aqui isento de imposto de renda. É como se fosse um CDB pagando quase IPCA mais 15. É claro que isso aqui tem riscos diferentes, formas diferentes de encarar o mercado, mas o fato é que essas taxas existem. Aqui no Clube do Valor a gente usa CDBs e créditos privados com muita cautela na hora de selecionar qual é o título que faz sentido. A gente costuma fazer uma análise minuciosa da saúde financeira dessas empresas para entender como é que está o risco de quebra delas. E aí assim a gente emite o que a gente conhece aqui de lista de ativos investíveis na renda fixa, onde vários passam na nossa análise de crédito, várias outras ficam neutras, então não estão para compra, e vários outros ativos também não passam na análise financeira e não são seguros para investir. Beleza, então o Tesouro IPCA tem taxas altas, tem muitos outros ativos com taxas mais altas também. E aqui a gente entra no quinto e principal risco que a maioria dos investidores do Tesouro IPCA não está vendo nesse momento. Essa semana mesmo aqui no Clube do Valor, eu estava participando de uma reunião com um cliente e ele perguntou diretamente para mim: Felipe, por que a gente não começa a fazer uma estratégia de marcação a mercado na minha carteira para a gente tentar aumentar essa rentabilidade? Essa pergunta é tão boa que eu decidi trazer a resposta para vocês aqui também nesse quinto risco. Porque afinal de contas, basta a gente analisar alguns fatos para entender que pensar em marcação a mercado de forma consistente numa carteira não faz sentido. A primeira razão para isso é que prever o futuro é praticamente impossível. Sendo que é mais difícil ainda a gente tentar prever o que é que vai acontecer com a curva de juros futuro no Brasil. Em outras palavras, para onde é que vai a Selic, para onde é que vai a inflação nos próximos tempos. Basta a gente olhar qual foi o resultado da principal ferramenta de fazer previsões de Selic do nosso país, que é o Boletim Focus, ferramenta do Banco Central, e que errou as suas projeções em 16 dos últimos 21 anos. De 2021 para cá, o erro chegou a ser de 95%. Isso demonstra pra gente que ganhar dinheiro de forma consistente com a marcação a mercado é praticamente impossível. Tá, Felipe, mas a oportunidade de agora, ela tá muito clara para você ganhar dinheiro, essa sim faz sentido. Eu também já ouvi isso de um dos nossos clientes, sendo que, na verdade, também não é bem assim. Vamos supor um cenário muito positivo, onde a marcação a mercado realmente funciona. E aí sim a gente veja rentabilidades como essa da tabela que a gente tá vendo aqui. Em 5 anos, você podendo ter 240%, 300% de alta. Só que o primeiro ponto aqui é que para ter rentabilidades tão altas assim, você precisa de um título de renda fixa muito longo. Esse do exemplo aqui é o Tesouro Renda Mais 2065, o de prazo mais alongado que a gente tem disponível hoje na plataforma do Tesouro. Se ele não fosse tão longo assim, a rentabilidade, mesmo num cenário muito positivo, ela não seria tão alta. Vamos fazer uma conta aqui para você entender, usando esse mesmo cenário, né, onde a taxa seria de IPCA mais 4 daqui a mais ou menos 5 anos nesse título, para você ter uma marcação de 240% a mercado. Se ao invés da renda fixa 2065 você pegasse a 2035, 30 anos antes, a tua rentabilidade na verdade seria de 73% bruta e 61% líquida. Ou seja, praticamente 4 vezes menos do que o título mais longo, que é mais sensível à marcação a mercado. Daqui a gente já tira uma conclusão. Para você ter realmente resultados expressivos, você teria que colocar um dinheiro expressivo numa renda fixa muito longa. E são justamente essas rendas fixas que têm um risco muito maior do que a bolsa de valores, por exemplo. Basta a gente olhar para os últimos 2 anos e meio, mais ou menos, quando o Tesouro Renda Mais 2065 foi criado, quando a gente compara com o índice Bovespa, a volatilidade aqui é de praticamente 3 vezes maior.
Ou seja, nessa medida de risco, a gente está comparando um título que tem o triplo do risco do que o mercado de ações. Isso já mostra pra gente que a estratégia pode dar certo e pode dar errado. E aí, beleza, você comprou lá o teu título 2065, agora imagina que ela deu errado também daqui a 3 anos. Você tem duas possibilidades. Ou você vai resgatar esse título com um baita penalty, uma baita rentabilidade negativa, podendo chegar a 50%, 60%. Ou você vai precisar esperar esse título chegar muito mais próximo do vencimento, que, lembrando, é em 2065, daqui a 40 anos, para você começar a receber o dinheiro, já que o Renda Mais ele te paga fluxos ao longo de 20 anos de forma espaçada. Isso por si só já é mais tempo do que a maioria dos nossos objetivos de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Felipe, mas ainda assim, eu acredito que a chance de ganhar a marcação a mercado nesse momento é muito positiva. Beleza, vamos voltar para o cenário positivo, onde você realmente vai ver a marcação a mercado dar uma super valorizada na sua carteira. Beleza, para isso acontecer, vamos analisar junto. O cenário macroeconômico ele teria que ter melhorado bastante. Afinal de contas, para você marcar positivo, a Selic precisaria ter caído e a inflação também. Sendo que é justamente em momentos como esse que a bolsa também tende a ter uma valorização muito mais forte. Se a gente quiser um exemplo disso, basta a gente voltar para o último cenário de queda da Selic no Brasil, que foi entre 2016 e 2021. A gente viu a bolsa subir mais de 217%. Alguns ativos específicos chegando a valorizar mais de 1.000%. Outros mais de 680%. A nossa principal estratégia de ações baratas aqui do Clube do Valor, por exemplo, subiu mais de 52% ao ano entre 2016 até o início de 2020, trazendo uma rentabilidade em 3 anos de 250%. Tá, Felipe, e quem estava na marcação a mercado nesse mesmo tempo? Deve ter ganhado dinheiro também, já que a Selic caiu e o cenário melhorou. Sim, ganhou dinheiro. Quando a gente olha para o título mais longo que se tinha na época, que era o Tesouro 2045, a alta mais forte nesse mesmo período foi de cerca de 120%. Praticamente 1/3 do que a gente viu de possibilidade no mercado de ações. Então você estava com um ativo de maior risco, como eu te mostrei, para ter uma rentabilidade mais baixa. E é por isso que esse é um risco de oportunidade. Você acabou ganhando menos dinheiro do que as outras oportunidades que você tinha para o seu dinheiro. Só que isso fica ainda pior. Imagina no momento que você faz o resgate da marcação a mercado. O que é que você vai fazer com esse recurso? Afinal de contas, a bolsa provavelmente já ficou muito mais cara. Alocar muito em bolsa nesse momento não seria um direcionamento tão interessante. Além do mais, a Selic também caiu. Então as taxas médias da renda fixa também vão ter baixado. O fato é que você fica com um recurso na mão precisando diluir em oportunidades que não são tão bem o cenário que você queria. E são justamente essas razões que fazem com que a gente acredite que a marcação a mercado no Tesouro IPCA não seja uma forma consistente de bater o mercado. Ah, Felipe, eu entendi os riscos todos. Então isso quer dizer que esse ativo não é para mim também. Será que vale a pena? Será que ele é a oportunidade da década? É exatamente isso que eu vou te mostrar. Agora, se você vê todas essas explicações, você sente que precisa tomar decisões mais embasadas quando fala de investimentos, porque você sabe que esse patrimônio que você está investindo significa a segurança financeira da tua família nos próximos anos. Se você quer ter certeza absoluta de como escolher as melhores rendas fixas para sua carteira, por exemplo, mesmo que você não tenha tempo suficiente para acompanhar o mercado ou conhecimento técnico suficiente para montar a tua própria estratégia, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Em um espaço de 1 hora, ele vai olhar para a tua carteira de investimentos, como é que ela está hoje, e ver como é que no teu contexto patrimonial atual, baseado nos teus objetivos, como é que você pode investir cada vez melhor. Para você participar é totalmente gratuito. Então o mínimo que você vai ter é uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. E para isso você só precisa ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, Felipe? Essa é a oportunidade da década? Na verdade, não é. O que a gente vê aqui é sim um ótimo momento de taxas na renda fixa. Agora, não é somente um título do Tesouro que vai ser a grande oportunidade que vai salvar a tua carteira. Apesar disso tudo, a gente precisa ter muita clareza que vale muito a pena ter títulos de renda fixa atrelado à inflação na carteira. Principalmente se você tem uma estratégia de longo prazo para esperar esses títulos chegarem até seu vencimento. Como é que a gente faz isso aqui no Clube do Valor? Ora, a gente tem uma alocação em indexadores muito clara na parcela de renda fixa. Inclusive, pensando no longo prazo, essa alocação é sempre maior em renda fixa e inflação, que é justamente o título que a gente está falando aqui. Só que dentro da renda fixa e inflação, você pode investir num CDB, pode investir no Tesouro Direto, num crédito privado. Como é que você toma essa decisão? Aqui no clube a gente tem 2 perguntas para embasar isso. A primeira delas é: você já usou todo o seu limite do FGC? Para quem não lembra, quando você investe num CDB da vida, por exemplo, até R$1 milhão do seu patrimônio fica protegido em caso de algum desses bancos vir a quebrar. Basta você ter uma alocação de até 250 mil em cada um dos bancos diferentes. E aí você consegue, somente com isso, pegar taxas de IPCA mais altas do que a do próprio Tesouro Direto. E aí você pode fazer isso tanto para a parte de inflação, quanto para pós, quanto para
pré-fixado. E é justamente aqui que muitos investidores tomam a decisão do Tesouro Direto, principalmente para reduzir um pouco mais o risco da carteira, mesmo que isso possa reduzir também um pouco a rentabilidade. Só que quando você abre o site do Tesouro, você vai ver vários vencimentos diferentes, normalmente 3, 2 muito mais longos e 1 mais curto. E o grande ponto aqui é que você nunca deve concentrar em somente um vencimento nessa tua carteira. E a razão disso é por todos os riscos que eu já te falei aqui no vídeo. A postura ideal é se basear no teu objetivo de quando é que você quer viver de renda, por exemplo. Para uma pessoa que já tem 60 anos de idade, o Tesouro IPCA mais 2050 muito provavelmente não vai fazer sentido. Mas para uma pessoa que tem 25, 30 anos, pode ser que faça mais sentido aqui. Então é entender esse contexto e diversificar, colocar uma parcela maior e menor nesses vencimentos, mantendo assim uma relação de risco-retorno mais acurada na tua carteira. Assim você reduz o risco de mercado e o risco de reinvestimento desses ativos. E é justamente por pensar assim, sem precisar de marcação a mercado, que os nossos modelos só de renda fixa aqui do Clube do Valor tiveram rentabilidade acima da média nos últimos 20 anos, batendo o CDI e também o Ibovespa. Então sim, esses ativos faz sentido, mas nenhum ativo vai ser a oportunidade da década para a tua carteira. Dito tudo isso, comenta aqui comigo, esse conteúdo te agregou, trouxe informações que realmente fizeram sentido para você como investidor? Agora, se você quer saber como montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.